Apesar das críticas do presidente Lula à política monetária e à taxa de juros, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que não enxerga clima no Congresso para retroceder na autonomia do Banco Central. Ele mesmo usou essa palavra, Neila. Seria um retrocesso, então, do ponto de vista de Rodrigo Pacheco? Bem-vinda, bom dia. Oi, Elisa, muito bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente, foi essa palavra que ele usou e ele foi bastante taxativo. O Congresso não vai retroceder, não vai mudar essa questão da independência e da autonomia do Banco Central. Essa fala de Rodrigo Pacheco foi nessa terça-feira, em um evento promovido pelo Banco BTG Pactual. Ele disse ainda que é o momento de governo e Banco Central estarem alinhados e que o Congresso não vai mudar essa questão, não vai mudar essa normativa que já ficou definida. Ele disse ainda que o presidente Lula tem legitimidade para fazer esse questionamento sobre a autonomia do Banco Central, mas que isso não vai mudar de acordo com o Congresso Nacional. Pacheco disse ainda que é hora de dar prioridade principalmente à questão tributária no país, que isso sim, esse projeto de mudança da questão tributária no país, isso sim é um início para dar continuidade, para baixar os juros e também para equilibrar a inflação no país. Como eu disse, ele foi bastante taxativo, defendeu a autonomia do Banco Central e disse que o governo Lula vai ter que se acostumar com a autonomia do Banco Central. Vamos ver o que disse então o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Verbalizar aquilo que se pensa, mas eu tenho certeza que o presidente Lula compreenderá que esta é uma realidade com a qual ele e o governo terão que conviver e nesta convivência buscar a solução que seja inteligente. A solução inteligente é definir os fundamentos econômicos, as causas dos problemas que estão sendo hoje acontecidos no Brasil, que é realmente esse juro de 13,75, que é inviabilizador de um crescimento nacional, e buscar atacar as causas com as pessoas que existem, até porque as pessoas que estão no Banco Central são pessoas preparadas, conhecedoras do tema, e eu não tenho dúvida que todas têm também um sentimento e um compromisso patriótico com o crescimento do Brasil. Aí a palavra de Rodrigo Pacheco. Gustavo Uribe, como é que o governo federal pretende lidar daqui para frente com esse assunto? Porque, pelo menos do ponto de vista do presidente da Casa dos Parlamentares, ele já falou, isso é um retrocesso, você mexer na autonomia do Banco Central. Lula já foi avisado que isso não vai adiante, não tem apoio no Congresso Nacional. Por que independência? A independência, Elizabeth, é o que garante que não haja interferências depois de alguns arroubos ideológicos. A Anvisa, por exemplo, de Antônio Barra Torres, a independência dela foi importantíssima. Por quê? Porque ela acabou aprovando algumas recomendações durante a pandemia do coronavírus que não estavam de acordo com o Palácio do Planalto na época, com Jair Bolsonaro. Então, a independência, ela faz com que a máquina pública funcione de uma maneira mais saudável e técnica. Neste momento, qual é a avaliação dentro do Palácio do Planalto? De que a independência do Banco Central, retirar essa independência, não vai adiante no Congresso Nacional. Mas Lula não desistiu de tentar, de uma certa forma, criticar a política de juros. A gente viu agora Rodrigo Pacheco fazendo justamente isso. 13,75% para ele não é crível, não é possível no cenário atual da política brasileira. Foi dado um voto de confiança para Roberto Campos Neto depois da entrevista ao programa Roda Viva. Haverá amanhã, e está prevista ainda, a reunião do Conselho Nacional Monetário e seria discutida a mudança da meta de inflação de 3,25% para 3,5%. A informação que a gente tem é que esse assunto não será mais discutido no Conselho Monetário Nacional. Por que, Elizabeth? Porque na entrevista ao Roda Viva, Roberto Campos Neto foi claro, ele não é favorável a essa mudança. Então foi dado um prazo de tolerância a Roberto Campos Neto até março. Por que março? Reunião do Comitê de Política Monetária, quando se decide a taxa de juros. E a expectativa do Palácio Planalto é que a taxa de juros desça de 13,75% para 13,5%. Isso tem um efeito imediato na inflação brasileira? Não, Elisa, não tem, porque você tem um arco para ter uma influência de 12 meses a 18 meses, mas isso pode ser um aceno positivo para tentar esquentar a economia. Então, a relação que antes era muito difícil de Lula com Roberto Campos Neto foi colocado panos quentes. Os dois lados fazem um aceno para hastear a bandeira branca, mas tem prazo de validade, e o prazo de validade é março deste ano.
Uribe, eu tô aqui te ouvindo e pensando um negócio. Tem uma potência grande essa mensagem de vilanizar o Banco Central, porque aí também você tira do seu colo, olha, essa batata quente não está no colo. A gente está querendo fazer o possível, a gente está tentando fazer o possível. O problema é com o Banco Central. Esse lance, né, de você sempre ter heróis e vilões, e a gente sabe como esse discurso também cola entre os brasileiros. Fantasmas, né? O comunismo é usado como fantasma há anos, o perigo comunista. O Brasil nem foi um país comunista, nunca foi, nunca houve socialismo no Brasil. Mas sempre você cria bode expiatório fantasmas para justificar erros da gestão que está em funcionamento, que está à frente do poder.